Está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre as chuvas que assustaram os moradores de todo o estado. Pelo menos 4 pessoas morreram. Parece cena repetida de filme, mas não é. Mais uma vez, o estado, em especial a capital, volta ao noticiário com mais mortes em decorrência das fortes chuvas. Pelo menos 4 pessoas morreram. Mais de 60 ficaram desalojadas e 6 desabrigadas. Dessa vez, a Zona Oeste e a Baixada foram as mais prejudicadas. Em Santa Cruz e em Bangu, choveu em apenas um dia o dobro do que era esperado para todo mês. Mais de 300 atendimentos foram realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e de Direitos Humanos. Ruas ficaram alagadas, aulas foram suspensas, o transporte funcionou normalmente em quase todo o tempo. Eu recebo no estúdio o engenheiro Gerardo Portela. Ele é especialista em riscos e segurança pela COP UFRJ. Obrigada pela presença do senhor aqui. Eu que agradeço. E a minha pergunta é a seguinte: por que as chuvas dos últimos dias causaram tantos transtornos, com enchentes, alagamentos em todo o país? Nós estamos numa região de tropical. Então, estamos sujeitos a tempestades tropicais. Assim como lá em Washington, a gente tem problemas com nevasca. Na Flórida, furacões, tem terremotos, vulcões pelo mundo todo. E o nosso problema é esse, são chuvas tropicais com grandes volumes. Isso sempre aconteceu. O que aconteceu agora mais recentemente é que as metrópoles chegaram num estágio tal de crescimento desordenado que os efeitos ficaram maximizados. Então, o cenário que nós temos hoje é um cenário de grandes perdas de vidas humanas, perdas patrimoniais, perdas de meio ambiente e de imagem da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Os analistas de risco, quando se deparam com o cenário, eles classificam em aceitável, moderado ou tolerável e os cenários não aceitáveis. Quando essas perdas chegam no estágio que nós estamos vendo, o cenário é enquadrado como não aceitável. E aí a gente precisa ter um plano e uma ação para mitigar esse risco. Existe um plano hoje para isso? Infelizmente, existem esforços, mas eles não estão centrados e coordenados como deveria ser, a meu ver, capitaneado pelo governo federal. Porque o problema não é de um estado nem de uma cidade. É um problema de uma região do planeta onde nós estamos como país. A natureza é cíclica, então você tem ciclos de maior chuva. A gente passou aí por alguns verões, né, com pouca chuva. Agora, do verão passado e nesse, nós tivemos uma chuva maior. Então, são ciclos da natureza. Muita gente usa a questão do aquecimento global, né? O aquecimento ele é um fato científico comprovado porque é uma medição. Mas essa medição ocorre há apenas 200 anos. Nós não tínhamos há mais tempo uma medição sistemática. Então, pode ser um ciclo. Muitas vezes se aponta os efeitos do homem, realmente eles colaboram para esse aquecimento, mas para aquecer o planeta Terra é algo muito mais complexo. Talvez um fenômeno envolvendo o Sol, um comportamento do Sol que também é cíclico. Então, nós não podemos trazer um problema tão grande, tão maior, tão fora dos nossos controles como causador do cenário que a gente está vivendo hoje. O cenário que a gente está vivendo hoje é consequência de um crescimento desordenado de nossas metrópoles, fazendo a impermeabilização do terreno, impedindo o fluxo natural de drenagem, né, da própria natureza dessas chuvas e sobrecarregando toda uma cidade, tornando a sua operação quase que impossível em determinadas situações de chuva. E a gente precisa ter um plano nacional, primeiro, identificando quais são essas cidades que devem ser priorizadas. Depois, para cada cidade, quais são as áreas que precisam ser removidas, onde você deve inserir pontos de maior drenagem, tirar essa impermeabilização exagerada que existe com asfalto. Enfim, é um planejamento possível, viável, mas que tem que ser centralizado no governo federal, como um plano para uma década, 2 décadas, e não para 1 ano, 2 anos, ou às vezes tem gente que quer em 1 mês, 2 meses. O senhor está falando de um plano, algo mais complexo, que deve ser pensado de forma integrada com o governo federal, o governo do estado, o governo municipal. Mas a pergunta é a seguinte: de imediato, é possível minimizar todas essas perdas, todos esses problemas que acontecem caso
a previsão é que continue chovendo. O que fazer de imediato para minimizar essas perdas? Os analistas, como eu falei, eles olham para o cenário, classificam, então nós estamos num cenário não aceitável, esse risco, e precisamos mitigar, fazer alguma resposta. Então, não é a solução total do problema, mas é o que a gente precisa fazer no momento para reduzir as perdas humanas, perdas de patrimônio, de meio ambiente e de imagem do Rio de Janeiro. Uma coisa que a gente precisa contar muito é com os centros de operação, porque eles conseguem lidar com essa complexidade de agências, de instituições que trabalham para tentar fazer uma resposta à emergência numa cidade com milhões de habitantes, mais de 10 milhões, Rio, São Paulo. Então, você precisa de um centro com tecnologia para poder gerenciar essa operação. E a população precisa embarcar nesse esforço. Porque imagine uma população de 9, 10 milhões de pessoas, se cada um quiser ser resgatado, então precisa ter 10 milhões de agentes para resgatar, porque pelo menos um para resgatar o outro. Então, nós precisamos ter uma inteligência coletiva, enquanto comunidade, para responder a isso. Então, quando você tem aí um anúncio de uma chuva, você precisa mudar seus planos. Não só as pessoas, né, mas as instituições precisam reorganizar suas agendas. Você não vai querer fazer um evento justamente num dia que há uma previsão de uma chuva de grande porte. Ah, mas a gente tem a previsão e ela não acontece. Essa é uma situação de limite da ciência. É muito interessante que as pessoas reclamam, chegam a reclamar, mas não choveu. Tem que comemorar porque não choveu. Porque cientificamente havia aquela probabilidade, mas não existe uma certeza absoluta. Os fenômenos são muito mais complexos do que a nossa tecnologia permite, não no Brasil, de qualquer lugar do mundo, a dizer, vai ser assim. Até nos Estados Unidos essa situação acontece. Então, mudar essa postura e ajudar a não jogar lixo e cuidar da nossa própria cidade e de nós mesmos. Agora, a nossa cidade, como outras do país, foi uma das mais castigadas. O que o carioca deve fazer em caso de alerta, com previsão de chuva forte, assim, de imediato? Primeiro, ele deve priorizar a sua segurança, ou seja, se ele tem uma agenda a cumprir, a segurança está acima da agenda. Então, se ele está se deslocando de carro, está sentindo que há uma chuva atípica numa época como essa, ele deve procurar ou um shopping center ou uma escola, um local seguro, parar o carro e passar aquele tempo, tentar aproveitar aquele tempo, mas não enfrentar a chuva. Muitas vezes a pessoa fica preocupada, vou voltar para casa, quero voltar para casa. E nesse trajeto acaba acontecendo o pior. É verdade. A gente tem a sensação, isso é uma questão de fatores humanos, de que a nossa casa é o local mais seguro. E às vezes ali é o pior local. Então, muita gente, quando olha a casa de fora, fica até com medo, mas depois que entra e vai para o quarto, nas comunidades mais simples, a pessoa se sente segura e é uma ilusão. É falta de informação, falta de conhecimento. A gente precisa tomar a decisão de desapegar, digamos assim, na linguagem carioca, daquelas programações circunstanciais e proteger a nossa vida. Então, a gente procura não sair de carro. Se já estivesse transitando com o veículo, procurar um local, estacionar e aguardar e procurar reagendar suas atividades e ter a compreensão da outra parte também, os empregadores, né? E esse é o preço que nós pagamos por décadas sem o devido tratamento a essa questão. Então, hoje a gente tem perdas porque as programações vão atrasar, né? Nós vamos ter escolas fechadas, mas é necessário para que a gente não tenha perdas ainda maiores. E quais são as principais áreas de risco hoje na cidade? As principais áreas de risco são aquelas ocupadas de forma desordenada, principalmente as encostas. A gente sabe que as pessoas têm um sentimento, têm até amor por aquelas comunidades, mas são comunidades mal construídas e que depõem contra a nossa cultura como brasileiros e contra a segurança dessas pessoas. Então, a gente precisaria ter um plano para remover as pessoas dessas regiões. São as regiões mais perigosas, porque além da enchente, o terreno fica saturado, não consegue suportar as construções mal feitas e aí você tem fatalidades em larga escala. Essa é a nossa grande ameaça hoje. Fazer essa mudança é uma questão de inteligência, é um remanejamento. Tem áreas ocupadas por quartéis, né? Você tem a PE na Tijuca, você tem a PM na Tijuca. Por que não tirar aquelas áreas, ceder aquilo e fazer uma troca com empresas que vão construir grandes condomínios ali e fornecer
moradias mais apropriadas em outro local, com custo acessível para essas comunidades. Então, eu vejo como uma questão, aí já é de outro campo da política, de você equacionar, né, porque os recursos eles estão aí. Não é impossível morar no Rio de Janeiro. É uma questão de nós pensarmos coletivamente, de maneira inteligente e solucionarmos o problema sem fugir dele. As comunidades, nós amamos as pessoas que estão lá, mas aquelas moradias não são dignas do Brasil. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui. Eu que agradeço, é uma honra para mim. E nós ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.